Tudo bem, pessoal? Meu nome é Mayara e no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre a diferença entre educação inclusiva e educação especial inclusiva e a perspectiva histórica da educação especial inclusiva. Bom, primeiramente vamos falar sobre educação inclusiva. A educação inclusiva é quando a escola e as políticas educacionais são voltadas para atender todos os alunos, independente da sua etnia, das suas crenças, da sua classe social, gênero, cultura, alunos também que são portadores de deficiências e alunos com altas habilidades. O principal objetivo da escola inclusiva é oferecer justamente a educação a todos, o acesso à educação a todos. Dentro da educação inclusiva, nós vamos ter a educação especial inclusiva. A educação especial inclusiva é a escola, as políticas educacionais, a estrutura, né, da escola voltada para a educação especial, para os alunos com necessidades especiais e alunos com superdotação. Portanto, retornando aqui, portanto, a educação especial faz parte da educação inclusiva. Perspectiva histórica da educação especial inclusiva. Na perspectiva histórica da educação especial, nós tivemos 4 momentos, que são a exclusão, segregação, integração e inclusão. O primeiro momento que eu vou estar falando é o momento de exclusão. Ele ocorre do período antigo até meados do século XIX. E as principais características desse período eram a marginalização, a cassação e exclusão de pessoas deficientes. As pessoas que nasciam com alguma deficiência, elas eram muitas vezes tratadas como se não fossem seres humanos. E em alguns casos, por exemplo, na Grécia Antiga, crianças que nasciam com deficiências físicas, elas eram abandonadas pela família ao ponto de o abandono chegar a matar elas, ou então, em alguns casos, elas eram tratadas como aberrações e eram assassinadas. Nesse período, nós temos 4 tipos de exclusões muito comuns, que eram a espacial, a social e a física. A espacial é quando a pessoa, o deficiente, ele é removido de um local, de um território, no caso. A social é quando o deficiente ele não é considerado um ser social, parte da sociedade, portanto, ele não participa dela. E a física é quando você retira uma pessoa de um recinto e coloca em outro local, separado dos demais. O período de segregação ele vai do século XIX até o início do século XX. E esse período aqui, ele mostra um fator muito interessante que é onde a sociedade começou a procurar meios de tratar esses deficientes, perdão. O meio que eles acharam foi criar instituições particulares ou estatais para manter eles em isolamento durante a vida toda deles. Nessas instituições era muito comum o assistencialismo, porém ele era um assistencialismo ruim, porque não se tinha estudos nem qualquer outro tipo de material que dissesse como as pessoas deveriam agir com aquelas pessoas, como proceder. Então era realmente uma assistência básica e muitas vezes insalubre, e ainda assim as pessoas eram consideradas muito, como eu vou dizer, as pessoas eram consideradas como se não fossem capazes de pensar por si só. Alguns deficientes que não se encaixavam nisso, ainda tinham ali uma ideia de pensamento, etc., eles conseguiam um estudo, mas era um estudo muito básico, com alfabetização simples e um pouco de noções de números e cálculos. Aqui no período de integração, ele é muito marcado pela presença da medicina do deficiente. Como assim, medicina do deficiente? A sociedade, na época, ela precisava de muita mão de obra. E também a questão da medicina vinha crescendo muito na sociedade. Então, o deficiente, ele era tratado como se ele fosse uma pessoa doente. Portanto,
tudo que se trata às deficiências das pessoas, ele tinha o propósito de reduzir os seus efeitos e reabilitar o deficiente, tornando ele apto para a sociedade, para ele poder ali virar mão de obra. Nesse período também, as pessoas eram atendidas por centros de reabilitação que seriam ou do Estado ou de organizações privadas. E também aqui surge as primeiras classes especiais, porém, nas escolas. Porém, essas classes, elas tinham uma diferença muito, muito grande entre o currículo que era passado nas classes comuns e o currículo dessas classes especiais, porque ele era muito deturpado. Ou seja, o deficiente, ele ainda não era tratado como um ser capaz de ter pensamento próprio. Já no período de inclusão, ele começa entre os anos 80 e 90 do século XX e vai até os dias atuais. A gente poderia chamar o período de inclusão de um processo, né? Período do processo de inclusão, porque ele ainda está em fase de... ele ainda está se desenvolvendo. Aqui, nesse momento, a sociedade ela parou de pensar que o deficiente precisava se adaptar à sociedade e começou a sociedade a adaptar-se a ele por perceber que os entraves na vida das pessoas com deficiência eram causados por aspectos presentes na sociedade. Portanto, uma pessoa cega não conseguiria andar na rua sem um chão tátil, porque todo aquele ambiente não foi pensado para incluir ela. Então, a sociedade, vendo isso, começou-se um processo de inclusão, onde ela mesma começava a se adaptar às necessidades de cada um desses deficientes. Então, aqui, nesse momento, os deficientes eles passam a ter direito ao estudo, participam das decisões políticas da sociedade e também surgem leis que visam o bem-estar deles e garantem seus direitos. Então, também nesse período, as escolas começaram um processo de implementação do ensino inclusivo, justamente para dar o direito à educação que, segundo a lei brasileira, né, aqui no Brasil, é um direito de todos. E por se tratar de o processo de implementação do ensino inclusivo se tratar de um processo gradual, essa implementação depende de políticas públicas, gestão escolar, estratégias pedagógicas voltadas para a inclusão, do apoio da família e demais parcerias.